a minha cabeça foi para a direita contra o solo, então entortei o pescoço, bati a cabeça contra o solo. Imagina que o braço foi para um lado e a cabeça foi para o outro, sabe? Fez aquele... esticou, e aí nessa de esticar, aquele chicote enorme estourou todas as raízes do meu plexo braquial, né? Eu sou o Tomás Bueno, eu nasci em São Paulo e cresci perto daqui, em Cotia, Granja Viana. E o meu contato com a bike, eu acho que minha vida se entrelaça com as duas rodas, né? Desde sempre. Eu com, acho que 3 anos, eu tive minha primeira bicicleta. Era uma CCzinha, andava no cascalho em volta de casa. Ia pra rua, a gente roubava da casa do meu pai carrinho de mão, enxada, pá. A gente construía várias rampas, assim. A vida inteira eu fui pra Avaré, meus avós, né? Meu avô tinha chácara lá. Tinha um amigo que andava de motoca comigo lá. Aí eu vi aquela motona, aquela fumaça azul, veio aquele cheiro de fumaça. Resumindo, comprei a moto, troquei de moto algumas vezes, fiz trilha com os amigos. Antes de começar, eu queria falar como é que eu conheci o Tomás. Tá. Essa é legal. O Tomás, ele... Cara, a Cliff, que para quem não sabe, a Cliff é uma empresa que monitora e resgata atleta e eu faço sou responsável pela operação da Cliff. Quando a gente lançou a Cliff em 2019, a gente precisava de uma prova para mostrar o que a gente fazia. E aí tinha uma prova que estava renascendo, que ela chamava The Rock. Aí eles eram muito amigos do cara que eu comprei, da loja que eu comprei a minha bike. Aí ele foi fazer o lançamento lá. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, cara, como é que você vai fazer se alguém tiver um acidente? Aí o cara, não, eu vou botar, vai ter um socorrista para atender. Eu falei, mas se ele tiver tal lesão, o que você vai fazer? Ele, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, se ele tiver isso, o que você vai fazer? Ah, cara, não tinha pensado nisso. Eu falei... Apavorou o cara. Lógico. Aí eu falei, eu tenho uma solução para você. Eu vou fazer a cobertura médica da sua prova na Vasca, de grátis. Aí peguei minha equipe... Free trial da Cliff. Peguei a minha equipe da Cliff e falei, galera, a gente vai lá... A gente foi trabalhar de graça, cara, o final de semana lá. Aí, beleza. Tamo lá, montamos tudo, a barraquinha e tal, tamo esperando, fizemos toda a estratégia. Aí, Sérgio, bota a foto. Aí eu tô lá, cara, essa é a foto da largada. Ah, tu falou, alguém vai se arrebentar aqui. Aí eu falei, não, eu tava olhando lá... Já tem um cara arrebentado ali. Aí eu olhei pra foto, aí eu falei pros caras da minha equipe, olha quem tá ali na frente. Isso aí. Aí eu falei, mano do céu, o cara tá só com o braço. Eu falei, fodeu. Vou ter que trabalhar de graça mesmo. Vamos trabalhar. Por quê? Eu tinha feito o percurso e na época, cara, eu era muito peba, cara. Mas era muito peba. Eu falei, cara... E era um percurso difícil, cara. Não era um percurso simples, entendeu? Você dava 2 voltas numa pedreira, por isso que chamava The Rock. Assim, pancada, velho. Pancada. Aí eu falei, como é que aquele cara vai fazer isso? Principalmente o final da volta, né? Era bastante estradão, subida, descida, umas descidas técnicas, mas no final a gente entrava numa trilhona, numa assim, trilha, meu... umas descidas que é engraçado, tem foto aí, depois a gente pode resgatar. Com foto certeza, cara. De cara descendo, correndo a pé, com 2 braços, 2 pernas, e eu descendo aqueles lá. E ele descendo. Aí eu virei e falei assim... Eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, cara, eu sou o Zé, tal, tenho a Cliff, tal, não sei o quê. Aliás, como que você conseguiu meu contato? Você deve ter pedido pro organizador de prova, coisa assim, porque cara, foi por telefone que a gente teve esse primeiro contato, depois de você ter me visto e tudo. Eu fui pegando com eu não sei se foi o... LGPD passou longe, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Os caras falaram, me dá um contato, cara, beleza. Não, eu falei, eu preciso contar desse... Eu me lembro da ligação, assim, do diálogo todo da ligação. Eu falei assim, cara, eu falei assim, eu preciso pegar o telefone. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, posso te falar um negócio, velho? Você é a cara da Cliff, cara. Eu falei, você é a cara da Cliff. Tudo que eu falo do que é a Cliff, pra mim, eu acho que é você. Porque a Cliff, a gente não é a avó de ninguém, cara. Porque a gente não vai
gente não vai boicotar o rolê de ninguém. A gente vai falar, cara... Não se arrisque. Não se arrisque. Não, você vai ser meu cara, se joga, velho, que a gente vai te ajudar. Cara, esse é um belo slogan, hein? Não sou tua avó. Não sou tua Cliff. avó. Cliff. Não sou tua avó. É a tradução do de vocês, né? O You Dare, We Care, não é? We Care, You Dare. E aí eu falei... Aí eu falei pra ele, cara... você, cara... Eu queria que você fosse um Clifford e eu queria cuidar de você. E aí, até hoje, eu cuido do Tomás e, assim, cara... E vendo essa foto aí, 2019, a gente tá sentado aqui no capote pra falar do que realmente é uma superação, você fala, cara, é um baita prazer pra mim tá podendo reviver essa história aí junto com você. Com certeza. Cara, eu só queria te dar boa noite, agradecer que tu está aqui pra contar a tua história, enfim. Mas, como tudo tem um início, a gente precisa começar do início, né? Quem és tu, Tomás? Obrigado, para mim é uma honra estar aqui. O Capote acho que tem assim tudo para estourar. Tô muito animado assim só de ouvir vocês contando um pouquinho aqui. Valeu. Curioso para assistir os outros episódios aí que vão ser lançados e tudo. Eu sou o Tomás Bueno. Eu nasci em São Paulo e cresci perto daqui em Cotia, Granja Viana, onde o Zé conhece. Tem um bike park famoso, o Semucan, já foi palco de várias disputas nacionais, de 12 horas e tudo mais. E eu cresci nos fundos desse parque, inclusive. Então, tu morava do lado? Nos fundos. Tem a porta de entrada. Hoje em dia ele é todo fechado, cercado, mas a minha rua dava nos fundos do parque. E a minha vida inteira foi pra lá, sabe? Eu só nasci em São Paulo, tenho familiares aqui, mas a minha vida foi construída sempre lá em Cotia, na Granja Viana. Estudei lá, fazia tudo por lá. E o meu contato com a bike, eu acho que minha vida se entrelaça com as duas rodas, né? Desde sempre. Então, a história toda a gente vai contar aqui, vai falar de moto, vai falar de bike, porque é minha vida. Sempre foi, sabe? Eu com acho que 3 anos, devo ter ganhado 3, 4 anos, eu tive minha primeira bicicleta. Era uma CCzinha, andava no cascalho em volta de casa. A CCzinha foi porque era a bike que tinha, sabe? Mas muito logo, assim, eu herdei de uma prima minha uma bike que eu tenho até hoje, que é a bike do meu filho, uma BMXzinha Aro 16. Eu ia pra rua com os meus amigos, principalmente nas férias, cara. Acordava cedo, ia pra rua, a gente roubava da casa do meu pai carrinho de mão, enxada, pá. Pegava no canto da rua, cavava, enchia um monte de terra. E aí, no cantinho da rua, para os carros não estragarem a nossa rampa, a gente construía várias rampas, assim. Aí a gente era track builder desde os 5 anos de idade, cara. Raiz. E era só pulando. Sim, pulando, pedalava longe, entrava no Semucan, mas normalmente de BMX. Depois tive Caloi Cross mais pra frente e tal. Meu pai, quando eu tinha acho que por volta de uns 4, 5 anos de idade, ele comprou uma moto pra ele, uma Montesa, e aí a gente fazia trilha, eu sentado na garupa dele e tal. E isso me deu muita vontade. Eu me lembro, na verdade, quando o bichinho da moto me picou mesmo, foi o aniversário de um amigo, acho que, se eu não me engano, o Shopping Eldorado tinha um negócio, nos anos 90, tinha um negócio de alugar mini bug e mini moto. E aí o meu amigo fez um aniversário, ele arrendou aquele troço lá, e aí eu não saía de cima da moto. Eu até tentei andar no mini bug, eu não tinha nem força para fazer o mini bug virar, de tão pequeno que eu era, mas na moto eu não saía de cima dela. Eu fiquei rodando lá e fiquei enchendo o saco do meu pai que eu queria uma moto. Aí eu tanto enchi o saco, cara, que eu ganhei uma mini motinho que me acompanhou dos 5 anos de idade até acho que uns 9, 10. Então comecei a fazer trilha com meu pai no final de semana. Com a motoquinha. Com a motoquinha, a gente ia pra Trilha do Verde. Nossa, caramba. A Trilha do Verde. Trilha do Verde. Nossa, eu tenho cada história, cara. Teve uma vez que a gente tava... Essa motinho caiu o farol e de tanto levar a lama, não tinha um paralama decente, não era pra fazer Trilha do Verde, sabe? Era uma motinha pra ficar andando, sei lá, numa terrinha tranquila, e a gente fazia trilha pesada. De tanto levar água, a parte elétrica foi pro saco, a moto não pegava mais. Depois meu pai amarrou uma corda na minha moto e na moto dele, me rebocou no escuro. Foi uma a Trilha do Verde já teve rally até. Sim. Não é uma coisinha assim. Não. Tem um lugar que é o Buraco do Camel. A lenda diz que um Jeep da Camel, patrocinado pela Camel,
tá enterrado até hoje lá, que os jipes passam por cima do teto do jipe do Camel. O negócio é assim, são umas lamas que você entra, às vezes você não sabe a profundidade. Tipo, a moto fica coberta até o tanque, sabe? Como é que é, Lenda? O Jeep tá enterrado lá. O Jeep tá enterrado nesse buraco do Camel lá, você passa de moto, bicicleta por cima do Jeep Quando lançar atolado. o episódio, Tomás, os caras vão lá cavar o troço pra ver se é vamos lá, verdade. vamos achar o Vamos Jeep- lá atrás. o Jeep Cara, raro. isso que é o mais da hora de trilha, velho. Sempre tem mais... História. Se tem trilha, tem história, cara. com Tem certeza. mesmo. O cara deve saber cada curva, deve ter Total. uma mentira lá. E aí, Verdade. mas aí você foi pra moto e a bike ficou de lado. Não, Ou então, aí é foi que paralelo. assim... A moto eu podia andar com meu pai, então eu ficava me coçando durante a semana para final de semana chegar e eu poder andar com ele. E durante a semana era pegar a bike e fingir que eu tava numa moto, até colocar uns pedacinhos de Doriana nos raios Pra para fazer ficar e andar como se estivesse andando de moto. E aí construir a rampa, fingia que tava andando numa pista de motocross, saltando com a bicicletinha, pirando, para chegar no final de semana e andar de moto. Agora, o primeiro capote parece que foi com 17 anos que você teve. Foi um ano, assim, pra ficar marcado, assim. Foi 2003, eu tinha 17. Meu pai me pegou na escola, a gente foi pra aula de inglês, eu fazia aula de inglês na parte da tarde. E naquele dia meu pai me levou de moto. A gente chegou ali na boca da estrada do Embu, na estrada da Raposa. E quando eu tinha essa saída para Embu, meu pai passou reto, eu achei estranho. Eu falei, pai, você não vai entrar aqui? Ele falou, não, vamos até o 30, no Sabiá. A gente compra sorvete e volta para casa. Eu falei, tá bom. Aí passamos reto. Na próxima curva, uma curva para a esquerda, assim, vinham dois motoboys tirando racha na Raposo. E um deles meio que perdeu o controle e bateu a moto na nossa. Putz. E aí esse capote, o que eu me lembro dele é que, assim, da moto tombando, eu chegando perto do asfalto e antes de eu encostar no asfalto, de qualquer coisa acontecer, de eu sair capotando, a minha memória foi apagada. Mas o que consta, né, é que eu fui lixando no asfalto até chegar na guia, na lateral da estrada, até que aí eu bati a lateral do meu corpo inteiro, a parte direita aqui do corpo, caí de bruços no gramado, escorreguei mais um pouco passando por baixo de um guarda-reio e fiquei na beira de um decidão, assim, que eu ia rolar mais um monte, ainda bem que não, parei ali naquele gramado. Cara, naquele momento foi tão feio, meu pai achou que ele tinha perdido o filho dele. Então ele deitou em cima de mim chorando, já, tipo, perdi meu filho, arrasado, chorando. Ele também se machucou muito, mas de veio... boa. Ele se machucou, mas ele ficou consciente o tempo todo. Foi que prejuízo essa queda aí? Então, aí De eu tive fraturas. fratura na costela, até hoje é afundada a costela aqui do lado direito. Tive trinca na vértebra, mas não chegou a me dar sequela. Aí eu falei assim, bom, perigoso é andar no asfalto, né? Vamos andar na terra, só que eu fico bem. Vou pra terra. Aí no mesmo ano, acho que foi setembro, outubro daquele ano, de 2003, eu fui andar num condomínio com uns amigos e tal, tava andando com a moto lá e eles estavam todos com um motinho tipo scooter, assim, só eu que tinha moto de trilha mesmo. E aí tinha um terreno que eles estavam fazendo terraplanagem e tal, aproveitei as rampas e os morros e fiquei saltando com a moto, me divertindo, até que os caras ficaram de saco cheio, porque eles de scooter não podiam fazer nada daquilo. Aí, vambora. Eu falei, tá bom, vou dar meu último salto. É a frase da zica, né? Nossa, desde aquele dia, cara, eu nunca mais faço o último salto. Quando eu falo assim, vou dar o último salto, eu penso, não, vou dar mais dois, ou não, o último salto já foi o anterior, acabou por aqui. Já era. O último não vai ser. Vou enganar as forças aqui. Eu não sei, eu tenho essa... hoje em dia eu tenho foi essa... o outro. Se fudeu. Eu tenho essa superstição hoje em dia, cara, não vacilo com isso, não. entendo. Aí eu fui, dei o último salto. Na hora que eu saltei, a moto deu uma entortada de lado no ar, assim, pra direita. E eu, no instinto, sem pensar, sem nada, estiquei minha perna direita pra aterrissar segurando. Mas no instinto, né? Aí o meu peso, mais o peso da moto, meu joelho virou igual um do Curupira. Virou pra trás o joelho. E aí virou pra trás. O ligamento cruzado anterior virou saudade. Mas aí você ficou acordado, não teve nada de... Não, fiquei acordado, tudo bem, mas... Acordou, mas você viu... Apavorado, cagando de medo de falar que eu tinha... eu tava com o joelho estragado. Porque eu vi que na hora virou um capacete o meu joelho, cara. Ele inchou. E a coragem de ligar pra família, pra minha mãe, e falar assim, mãe... Depois de quanto tempo? Fazendo besteira no no mesmo ano. Eu falei, nunca mais eu vou poder subir numa moto. Mas você chamou o resgate ou foi tua mãe?
Não, foi minha mãe. Tua mãe ficou pegou. fazendo gelo e tal. Aí fiz a cirurgia do LCA. Passei 1 ano fazendo fisioterapia. Sofrido pra caramba a recuperação de LCA. Entre aspas, só rompeu o LCA? Só. Não teve menisco, nem colateral, essas coisas. Foi só LCA. Aí eu vendi moto. Aí vendeu e moto. falei, bom, nem na terra eu posso andar. Eu com 17 anos, vendi a moto, tudo. Falei, pô... Mas tu vendeu ou venderam pra ti? Não, eu vendi. Claro que teve incentivo, Não, tipo, sim. não quero mais ser andando de moto, tudo, mas eu nunca fui proibido das coisas na minha vida, sabe? Meus pais me deram sempre o livre-arbítrio para eu escolher o que eu quisesse para mim. Tanto que hoje eu tô do jeito que eu tô, fazendo as doideiras que eu faço, que a gente vai contar mais pra frente aqui no episódio. Mas vendi, e aí peguei aquela grana, mais uma grana que eu tava trabalhando e tudo mais, comprei meu primeiro carro. Só que eu sou assim, cara, eu sou um cara de me apaixonar por alguma coisa. E aí, tendo uma paixão da vida inteira pelas 2 rodas, pela moto e tudo, foi muito difícil não ter uma paixão. Então, a nova paixão ficou carro, sabe? Por um tempo eu era doido por carro, tanto que eu fui fazer faculdade de engenharia mecânica, me formei em engenheiro mecânico, fui trabalhar na General Motors do Brasil e foram 6 anos lá. Mas o terceiro capote não foi de carro, foi de carro? Não, aí como que foi? Vamos tentar chegar no terceiro capote. Assim, eu fiquei longe de moto, bike era pra passear. Nem assim, tipo, pra me dava uma divertir. banda, às vezes, não tinha mais moto. Nem tinha mais moto. E teu pai também não? Não, e as motos que... Quer dizer, meu pai tinha moto, ele não vendeu a dele, mas a dele ficou empoeirando. As motos entendi. todas Ele ficaram largou lá pegando também. poeira, E todo bike? mundo largou. Bike nessa época não tinha também. Então, bike era passear, cara. Eu sempre tive bike. Era só... Quando era moleque, eu tive até uma mountain bike. Acho que deve ter sido uma das poucas que tinha no Brasil, uma Aro 20. Não sei onde que meus pais encontraram aquilo. Não foi trazida de fora nem nada. Mas eles arrumaram uma mountain bikezinha, tudo. Então, a bike sempre... era assim, pra ir na padoca, na casa dos brothers, era pra isso. Isso. Ficar na rua mesmo, a gente ficava empinando, dando RL. Eu curtia fazer umas manobras com a bicicleta. E aí, 2011, se eu não me engano, a vida inteira eu fui pra Avaré, meus avós, né? Meu avô tinha chácara lá. Às vezes a gente levava a moto, punha nas férias, punha na caçamba da picape, levava pra lá e passeava. Então eu tinha um amigo lá, alguns amigos, mas eu tinha um amigo que andava de motoca comigo lá. Então em 2011 eu reencontrei esse amigo, assim, eu vi esse amigo passando na beira da represa, assim, na areia, a milhão com uma moto. Aí eu vi aquela motona, aquela fumaça azul, veio aquele cheiro de fumaça, aí comecei a me coçar, falei, cara, eu preciso voltar a ter moto. Eu já tinha tirado carta, já estava maior de idade, aí tenho essa liberdade, sempre tive de escolher as coisas da minha vida. Então, Já era engenheiro. um perfil trabalhando na também GM, outro esquema. E aí eu quis, inclusive, experimentar coisas que eu sempre ouvi meu pai contando. Por exemplo, ele falava, eu participei de um enduro e tudo mais, então eu tinha vontade de participar de um enduro. Resumindo, comprei a moto, troquei de moto algumas vezes, fiz trilha com os amigos, meu pai, a família toda voltou a andar de moto por minha causa. Participei de algumas competições, aí tive um capote em 2012 participando de uma competição. Eu estava na segunda volta, uma competição de enduro fim, que é uma enduro... Não é aquele enduro que você anda com planilha e vai olhando e você tem que andar no tempo certo. É o cabo enrolado mesmo. É um enduro que você tem que andar rápido, o mais rápido que você conseguir. E aí tem um pedaço que era tipo um enduro cross, assim. Era um pedacinho cronometrado que você tinha que pular tronco, pular pneu de caminhão, andar com os pneus de caminhão de lado, em pé. Tinha uns desafios muito loucos, assim, parecendo quase um mototrial, assim. De repente eu fui saltar uns pneus e a moto de novo deu uma entortada no ar, parecido com aquele meu capote que eu contei. Só que até aí tudo bem, eu não ia nem tirar o pé da moto nem nada, mas tinha uma criança que tinha invadido a pista para tirar foto. Mas aí é muito azar, né? Aí a hora que eu vi que a moto entortou e foi para cima da criança, eu fiz de tudo para não bater na criança. Eu desviei da criança, pus a perna no chão e aí foi meu outro LCA pro saco. Eita, nós. 8 meses de gancho. Quer que eu vou te deixar meu cartão de ortopedista? De novo. Eu vou construir uma casa na praia. Já, Vai. certeza. Mas com tudo que quebrou aí, não tem mais o que quebrar, não. Aí não Olha, já... que tem cara de que arranja, hein, velho? Esse arranja. Esse arranja.
E aí ficou, então, mas você ficou parou depois mais um tempo. Parei um tempo, mas não Porque desisti. foi LCA. Assim, falei, bom, acontece, esse tipo de coisa acontece. Eu tive muita gente me perguntando dica. Pô, como é que faz? Como é que pilota? Pô, eu vi que você pilota desde os 5 anos de idade. Via que eu participava de competições e tudo mais. Eu falei, pô, vou montar um curso para essa galera aí. Vou passar meu conhecimento para eles. E aí eu sou meio bom, assim, acho que sou bom nisso, sabe? Eu desenho o que é importante o cara saber. Montei mesmo um método, sabe? Não é totalmente do zero, porque a gente começa a pesquisar também um pouco, lógico. Mas montei um método legal, assim, e comecei a dar curso de pilotagem. Acho que no total, eu devo ter formado quase uns 200 pilotos. Eu já fiz as contas, passou de 100. Mas qual é o, tipo, até para explicar um pouco melhor como é que era o teu canal, assim, para quem era o público? Era o cara que já tinha carteira, que tinha carta e aí tava meio inseguro? Ou era o cara que já pilotava um tempo que queria melhorar? Cara, eu cheguei a pegar de tudo, mas assim, o principal cliente era o cara que já tinha carta e que gostava desse tipo de moto, que tinha esse tipo de moto misto. Desde uma Tornado, não sei se você conhece de moto um pouquinho, desde uma Tornado, uma Bros, uma moto dessas que dá para você andar num sítio, até uma BMW 1200 GS ou essas novas 1250 GS. Falcon, esse. Eu já dei aula para pessoal com Falcon, com aquelas Teneré antiga, Teneré 250, Teneré nova, Lander, todas essas motos assim. E as grandonas, tipo Triumph, BMW, então você meio que se inseriu no mundo da moto, assim... De cabeça, né? Era praticamente tua vida. Sim. Ao mesmo tempo em que eu trabalhava na GM. Então, eu estava projetando os carros da Chevrolet e uma vez por mês estava ensinando a galera. Montava uma turma, ia para um terreno lá que eu tinha todos os obstáculos necessários para a galera treinar. Isso que ano que era? 2013? 2013, é. E o capotão, que ano que foi? Aí foi 2015. Com essa moto que eu tinha desde 2013, eu estava fazendo meus cursos de pilotagem e tudo mais. Daí, em 2015... dando curso de pilotagem, tudo me deu essa tranquilidade de falar... Eu não aguentava mais trabalhar na GM, né? Então, me deu a tranquilidade de sair. Rolou um programa de demissão voluntária e eu falei, pô, melhor hora, vou sair, vou ter direito a plano de saúde por mais 2 anos, vou ganhar uma graninha boa. Então, eu saí para dar curso de pilotagem e com o nascimento do meu filho, ele tinha 1 ano mais ou menos, eu, com esse meu jeito de ir atrás, de fazer e tudo, eu queria transmitir para ele essa minha paixão pelas 2 rodas, pela moto. Então, eu construí para ele uma bicicletinha de madeira com uma cara de moto, assim. Ela tinha até... parecia uma suspensão, assim. Quem quiser ver, o Instagram tá até hoje lá no ar, embora a empresa não toque adiante, mas chamava B-Bike Brasil. B mudo, né? B-Bike. Bike com 2 Bs. B-Bike Brasil. Uma bicicletinha de madeira, tal, muito parecida com uma motoquinha. Então, eu falei, bom, eu vou sair da GM, vou investir meu tempo aqui em dar curso, para eu continuar ganhando minha grana, e a empresa que está engatinhando das bicicletinhas, eu vou investir tempo nela também, vou vender bicicletinha para criança. Isso abril de 2015. Aí, em novembro de 2015, eu estava saindo de um lugar onde eu terceirizava a fabricação das bicicletinhas, e eu mesmo fazia vários processos, assim, eu tinha terminado 2 bicicletinhas para entregar para o cliente. Amarrei na garupa da minha motoca, dessa Sertão que eu tinha, e estava indo para casa. Aí, para quem conhece, peguei a Raposo Tavares e eu morava ali perto do Parque Vila Lobos. Então, peguei a Raposo, saí para a Avenida Politécnica, e na Avenida Politécnica foi que tudo mudou. Assim. Eu estava indo na faixa da esquerda, e aí eu vou contar uma história paralela do que estava acontecendo, mas eu ia indo, o farol estava verde para mim, e eu ia simplesmente cruzar um semáforo. E a história paralela era que nesse semáforo eu estava seguindo por uma avenida em que tinha um rio no centro da avenida e tinha uma transversal que os carros podiam atravessar ali por cima do rio. Só que como o farol fechou para quem estava atravessando em cima do rio, uns carros pararam ali. E um desses carros tinha uma moça que parou ali num Honda Fit e ela começou a mexer no celular. O farol fechado, eu sempre digo, não mexa no celular em hipótese alguma, porque ela estava no farol, o carro está parado e tal, começou a mexer no celular.
E de repente ela soltou um pouquinho, desatenta, o carro automático, aquele Honda Fit, soltou um pouco o pé do freio e o carro andou devagarinho para frente. Como o farol estava fechado, uma criança estava atravessando a rua, nesse lugar onde ela estava parada, cruzando na frente do carro dela. E aí, nessa hora, quando o carro avançou em cima da criança, a criança deu um pulinho para trás assim e bateu no capô, tipo... Ei, tia, não tá me vendo? Vai me atropelar? E aí a moça, distraída no celular, pensou, nossa, tô sendo assaltada. E tentou fugir. Quis salvar o iPhone dela. Aí ela pregou o pé no acelerador. Então, tirar o pé do freio nem foi o grande problema. Foi só o gatilho para tudo acontecer. Porque aí a criança bateu no capô e falou, você tá louca? Vai me atropelar? Nisso, ela pregou o pé no acelerador e atravessou a avenida às 5 horas da tarde, acelerando. E aí é que o nosso caminho se encontra, porque eu vinha vindo, farol verde para mim, numa boa. A hora que eu vi aquele carro atravessado no meio da rua, não deu tempo nem de raciocinar, de pensar em nada, assim. E eu, desde moleque, cara, eu tive sempre um negócio que era ficar imaginando situações que pudessem acontecer sem que elas estivessem acontecendo e pensar no que eu faria para reagir àquilo. Então, por exemplo, estava fazendo uma curva e pensava, pô, se a frente começar a escorregar, o que eu vou fazer? Ou eu vou acelerar. Se eu perder a traseira, o que eu vou fazer? Aí eu pensando lá, fazendo minha trilha no meio do mato, e se um cavalo, uma vaca atravessasse meu caminho agora, assim, no meio da trilha, num single track, e não tivesse para onde eu frear, virar, nem nada? Pô, eu ia tentar pular por cima. E aí, nessa hora, cara, eu meio que treinei para isso acontecer. O carro tava no meio e você tava vendo... Você sabe mais ou menos que velocidade você tava? Tava 60, que era a velocidade da Politécnica naquela data. E aí... Era doido, porque quando eu tirei carta, depois eu andando na rua, pensava, chegava num semáforo e falava, pô, e se um carro furasse o farol agora, o que eu fazia? Pô, eu pulava por cima do carro. Então, queira ou não, eu treinei para aquele acidente sem querer, sabe? Era uma coisa doida, porque eu falava assim, eu me pegava pensando nessas coisas, falava, pô, parece que eu tô querendo atrair coisa ruim, meu. Eu fico pensando que... Mas não. É prevenção. Tá certo. E foi quase como se fosse uma fase de um videogame que eu joguei a vida inteira, sabe? Que de repente você joga no automático. Na hora que eu vi aquele carro atravessando, eu não raciocinei, eu não pensei, mas eu ejetei, cara. Eu pulei da moto pra tentar passar por cima do carro. Quase bicicletinha e tudo. Quase bicicletinha e tudo, com notebook, tudo tava no baú da moto. Tu, tipo, tentou saltar. A moto foi reta no carro e tu tentou pular por cima do carro. Pular por cima, Nessa que eu pulei, não foi rápido o suficiente para eu me livrar totalmente, então eu tive a minha patela esquerda. Até no começo aqui mostrei para vocês a radiografia. Minha patela esquerda explodiu. Fratura exposta. Ela bateu no carro. Bateu no guidão. Bateu no guidão. Não cheguei a ter contato com o carro porque eu pulei. Eu teria batido de cabeça na lateral do carro e morrido, provavelmente. Se eu não tivesse feito essa manobra de pular... Eu ficaria pregado na lateral. Eu teria espancado minha cabeça na lateral do carro e não estaria hoje contando história nenhuma. E aí o joelho foi no... Foi no guidão, aí voei. Quando eu bati no chão... O que parece, né, toda a investigação, tanto falando com o médico quanto o pessoal que estava assistindo, parece que eu caí, talvez, em cima do lado direito do meu corpo. A minha cabeça foi para a direita, contra o solo. Então, entortei o pescoço, bati a cabeça contra o solo. E o braço esquerdo, que estava do lado oposto aqui, longe do chão, ele meio que sacudiu em direção aos meus pés, vamos dizer assim. Porque o pessoal do podcast vai tentar entender como que é. Então... Imagina que o braço foi para um lado e a cabeça foi para o outro, sabe? Fez aquele... Esticou. E aí, nessa de esticar, aquele chicote enorme, estourou todas as raízes do meu plexo braquial, né? Então, igual corda de violão, o braço da gente... Eu tô falando para os caras que são especialistas, mas eu vou falar para a galera que tá me ouvindo aqui que não sabe. Até porque eu me tornei um pouco especialista em plexo braquial. Mas o plexo braquial... É um conjunto de 5 raízes que nascem na nossa medula e que controla o braço inteirinho. E essa lesão de plexo braquial, existem vários graus de lesão, porque às vezes tem uma pessoa que lesiona uma raiz ou outra raiz e tal. E são 3 tipos de lesão, inclusive, que pode ter, que é a avulsão, tem a ruptura e tem o estiramento. E no meu caso eu tive 4 avulsões e uma ruptura. O que ruptura e avulsão... dá no mesmo, porque é a falta de informação. Quando dá estiramento é que às vezes com tempo, com trabalho, exercício e tal, às vezes volta a passar informação. No meu caso... Mas assim, você caiu.
no chão. Você lembra de alguma coisa? Nada. Mas eu tava falando. Eu não sei se isso pode ser considerado consciente, porque eu não lembro de nada, mas eu Assim, tava consciente, vamos dizer assim. Aí falar, você O jornaleiro veio correndo, falou, cara, calma, fica calmo, você tá bem. Isso eu não lembro, isso tá? Ele próprio contou pra minha família. Falou assim, você tá bem, se acalma. Não dava pra ele ver nem fratura no meu joelho, então pra ele eu tava bem mesmo. Teoricamente Tu tava foi com um roupa trauma normal, leve. tu não tava com nenhum tipo de equipamento de proteção além do capacete. Jaqueta, eu sempre andei com jaqueta e calça jeans. Tá. E bota. Aí nessa, ele falou, me passa um telefone pra eu ligar, tal. Aí eu passei um telefone, Tu ainda consegui conseguiu passar um passar... telefone. Isso tudo eu fiquei sabendo, né? Sim, Não tava sim. consciente, mas aí eu passei o telefone, ele ligou, ficou tocando o telefone no meu bolso. Eu passei meu próprio número pra ele. O cara telefonava e tocava no meu bolso. Eu falei, você tá passando o seu próprio número. Desculpa, eu acabei de me arrebentar de moto, eu não consigo pensar direito. Pode me dar uma segunda aqui. Concussão e o cara dando come ainda no... Porra, me Passa o número direito, cara. Aí eu falei, não. Aí passei o número da minha ex-mulher, na época minha mulher, né? E aí que a família toda ficou sabendo, se mobilizou. Acho que minha mãe foi quem chegou lá primeiro, chegou até a ver o helicóptero. Eu tive que ir embora de helicóptero Águia. Minha mãe chegou a ver o helicóptero decolando a hora que ela chegou lá, se eu não me engano. E fui pro HC. Eles não sabiam que hospital podia, que não sei o quê. Fui pro HC. Aí conseguimos uma transferência. Mas você não lembra também? Não lembro de Lá nada do disso. HC. Não, vamos lá. Essa questão de lembrar, cara, eu fui acordar pra vida 3 dias depois, eu acho, do acidente. Então, caí na quinta, fui acordar pra vida sábado, domingo. Mas aí, você tá no teu quarto capote, você acordou, você tava onde? O que tu Tava lembra, no assim, quarto do do primeiro momento? hospital, 3 dias depois. Abri o olho, vi meu pai, falei, oi pai. Eu provavelmente já tinha acordado outras vezes sem lembrar de nada, aquela história de ficar com muito remédio. Mas nessa hora, esse eu me lembro, assim, de falar, eu caí de moto, né, pai? Ele falou, você lembra, filho? Eu falei, eu lembro, eu vinha vindo na avenida, de repente um carro cruzou o caminho, eu lembro que eu pulei da moto, Tu ainda lembra coisas. lembro de eu voando por cima do carro e não lembro de mais nada. Ele falou, foi isso que aconteceu, você teve esse acidente aí e tal. E aí o médico veio e falou para mim, Tomás, vamos falar das sequelas, né? Eu tive a fratura exposta, que teve que ser reconstruída naquela madrugada, assim que eu cheguei no Sírio, já tinha equipe já me esperando, então já reconstruí a patela e tal. E tive traumatismo craniano, 2 nessa pancada, né? Que deu no chão. Isso me traz sequela até hoje, problema de memória e tudo. E o mais grave, que é o que todo mundo vê, todo mundo acaba sabendo fácil, só de às vezes me ver, que foi a lesão de plexo braquial. Mas quando que você descobriu que você teve uma lesão de plexo braquial? Um pouco depois dessa consciência, de conversar com meu pai e tudo. Acho que eles falaram, o médico vai vir aqui conversar com você, explicar... Você machucou muito sério o teu braço. Nem meus pais sabiam direito o que significava aquela lesão, se aquilo era para sempre ou não era, sabe? Todo mundo começou a aprender sobre lesão de plexo braquial ali. Mas aí o médico veio conversar comigo, Dr. Sérgio Martins, Roberto Sérgio Martins. Ele é da equipe do HC também, mas estava me atendendo lá no Sírio. E ele falou, Tomás, você teve uma lesão de plexo braquial... A gente fez alguns exames aqui, mas o certo é esperar um tempo para os edemas baixarem, para a gente entender a fundo o que foi que aconteceu. Mas eu tenho muita experiência com isso e pode ser que seu braço não volte a mexer, cara. Tipo, eu não te prometo nada. Isso já nesse primeiro dia que tu acordou, cara? Eu não consigo afirmar isso com toda certeza, cara, porque... Eu não sei, assim, eu me lembro de ter essa conversa em algum momento que ele falou, cara, teu braço a gente vai tentar fazer, vai tentar fazer cirurgia e tudo mais. Acho que isso talvez tenha sido até um pouco mais pra frente, mas eu entendi que era assim, lesão de plexo braquial, da paralisia do braço, eu vi que eu não conseguia mexer meu braço e aquilo me desesperou. No primeiro momento, isso que me desesperou. Que eu queria saber de ti, assim, cara, óbvio, né? O cara fala que tu tem uma lesão neurológica, não vai mexer o braço, tu fica, obviamente, muito, muito, muito mal. Mas é que dependendo do grau da forma como tu comunica agora da parte médica, às vezes o cara fica meio esperançoso, porque
de certa forma, ele estava absolutamente certo, né? De tu tem que esperar um tempo para fazer o diagnóstico definitivo, para ver até quanto vai recuperar dessa lesão neurológica. Mas aí o paciente fica, tipo, né? O quanto tu te agarrou na esperança de que o teu braço fosse voltar a mexer. Eu acho que assim, até pensando nisso, não foi de cara que ele falou assim, ó, teu braço não vai mexer, não pode não mexer mais. Ele nunca disse que não vai mexer. Tem grande chance de não mexer. E mesmo assim, talvez não tenha sido de cara isso. Falou, você teve uma lesão de plexo grave, não sei qual é o grau exatamente, isso aí a gente vai ter que inclusive esperar para analisar. Independente disso, o que passou na tua cabeça quando você recebeu essa notícia? Exato. Você vai voltar ou não vai voltar? Bom, eu fiquei desesperado, cara. No primeiro momento, eu acho que é normal, assim, ninguém tá preparado pra uma notícia dessa, sabe? Eu acho que o cara tem que ser sobre-humano pra falar assim, tá bom, segue a vida. Tipo, eu fiquei desesperado, cara. Quando eu vi que meu braço... Eu vi que meu braço não mexia, ninguém precisava falar muita coisa pra mim, sabe? Eu pegava o braço direito, mexia, pegava um copo d'água, coçava o nariz e o braço esquerdo não saía do lugar, velho. Eu não conseguia mexer a mão, sentia só dor, formigamento. E no primeiro momento, desespero, cara, porque eu pensei, a minha vida é a moto, cara. Eu sou apaixonado por duas rodas, pela moto. Como que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Tinha acabado de ter um filho, como que eu vou criar esse filho, cara, com uma mão só? Nem tava muito preocupado de um primeiro momento com o trabalho, mas era assim, as coisas que eu amo fazer, sabe? Estar com meu filho, os esportes, essas coisas. Foi um desespero, cara. E a minha família desesperada junto, assim. E o que é doido, cara, é que, assim, num dado momento, eu até brinco, eu conto uma história paralela que, assim, parece que a vida me ensinou um pouquinho o que me ajudou a virar essa chave, cara, que em algum certo momento virou a chave. E eu vou contar como foi essa virada de chave. Eu ouvi do médico, olha, talvez não volte a mexer. Fui pesquisar o que era lesão de plexo braquial, entendi, sabe? É que eu costumo dizer assim, eu ouvi do médico isso, mas não necessariamente ouvi as palavras exatamente do médico, mas eu ouvi, eu juntei, entrou na minha cabeça que cara, o braço talvez não volte a mexer nunca mais mesmo. Tanto que eu falei que eu fiquei desesperado. Mas eu falei, cara, tá bom, eu aceito. O braço talvez não volte a mexer. Quanto tempo pra tu criar essa consciência? Eu acho que isso começou já naquela quase uma semana que eu passei no hospital, sabe? E aí que eu ia contar essa história paralela. O que me ajudou a virar essa chave foi uma bobeira, assim, cara, que eu lembro quando eu estava no meu primeiro ou segundo estágio, foi o meu segundo estágio de engenharia, eu tinha comprado um celular novo, era, sei lá, um dos primeiros smartphones da época, aqueles Nokia com teclado, uns teclados, sei lá, era o primeiro smartphone, você conseguia navegar na internet, tudo, eu tava feliz da vida. E, sei lá, num dos primeiros dias, ele caiu no chão, trincou um pedaço da tela. E aí eu fiquei arrasado com aquilo e tudo. Só que num certo momento, eu falei, porra, tá bom, quebrou, agora o que eu posso fazer, velho? Não dá pra voltar no tempo, ir lá e consertar, não podia ter deixado o celular no cantinho da mesa, assim, pra ele cair. Não dá pra voltar no tempo e resolver isso. Eu vou ter que aceitar viver com isso. E na época não existia nem esse conserta-fone, nesses lugares que você arruma o telefone. Quebrou e fica usando quebrado. Tipo, eu fiquei com aquela tela quebrada por muito tempo e vivi a vida. É uma bobeira, mas, cara, essa mesma virada de chave rolou com o meu braço. Eu falei assim, cara, não dá pra voltar no tempo. Eu não tenho como escolher aquele dia ir de carro pro meu trabalho, ir buscar aquelas bicicletinhas de carro e tudo mais. Não tem como voltar. Não inventaram uma máquina do tempo. Então eu tenho que aceitar que eu vou viver com esse braço paralisado, talvez. Se ele voltar a mexer, é lucro. Mas eu não vou depender disso para ser feliz. E aí, num certo momento, até minha família falou isso. Pô, você começou a ajudar a consolar a gente. Meus pais desesperados. E eu meio que... Falei assim, pô, eu tô vivo. A gente vai fazer de tudo. E assim, lógico, eu não sou nada... Não sou um sobre-humano, não sou nada assim, sabe? Eu tive experiências de vida que me ajudaram a construir isso. Outra coisa que eu tenho que ser muito grato é que a rede de apoio que eu tinha lá na época foi toda muito boa. Sabe? Eu lembro de amigos que me mandaram vídeo de um cara, sei lá, na Europa, braço e perna amputados, pilotando motovelocidade. Um cara com um braço amputado fazendo motocross.
E aí, isso, lógico, que criou me ajudou a construir essa ideia também de tipo, tá bom, o braço não volta a mexer, mas eu tô vendo um monte de gente andando de moto, tocando terror aqui, com um braço só, com um braço e uma perna e tal. Porque a gente tem 2 pontos aí, né? O primeiro ponto você se conformar que você vai estar com o braço paralisado. Aceitar, né? Você eu acho que é mais aceitar. do que se conformar. Isso. Porque se conformar, eu acho que é um negócio meio down, assim. É aceitação. Aceitar. Eu Você aceitei. olha, Eu falei, beleza, meu cara. Meu braço não mexe. E o que eu vou fazer agora? Né? Sim. Porque, assim, o que a gente tá falando, por mais que você tenha vários exemplos que seus amigos te deram, a gente não tá falando de uma coisa simples. Não. Né? A gente não tá falando assim, olha, Tomás, sabe o que você vai fazer, cara? Você vai pegar tua tipoinha e você vai lá, vai conseguir chamar o busão e você vai subir no busão sozinho, entendeu? Você vai ir no shopping, vai ter lá, você vai ter vários direitos, tal, não sei o quê, e você vai conseguir ir no supermercado, entendeu? Assim, isso é uma... Pra mim, essa aceitação, ela já é maravilhosa, né? Você saber que que a tua vida, você consegue deixar ela o mais próximo do normal possível, né? Esse é um ponto. Agora, a minha pergunta é... E o resto? O que você fez com o resto? Que é a bike, que é a moto, que é o coisa? Como é que foi isso? O teu negócio, né? O cara tava com a escola de pilotagem. Tinha escola de pilotagem, entendeu? Então, e mesmo isso é um processo, cara. Eu fui descobrindo o que eu seria capaz de fazer a partir daquele ponto, sabe? Não é assim, virou a chave, falei, beleza, vou ser feliz com um braço só e a partir de hoje eu pego o ônibus com um braço só, eu faço isso, eu faço tudo sozinho. Não, foi tipo tudo uma descoberta, sabe? Descobertas, às vezes, algumas tristes. Por exemplo, eu pensei, porra, violão talvez eu não volte a tocar, era uma paixão que eu tinha. E aí, hoje em dia, eu já tô tentando tocar violão com uma mão só também, sabe? Bater, eu tenho visto, me inspira muito, assim, assistir, às vezes, tem um brasileiro que agora toca, assim, com o braço só. Eu falei, eu vou fazer igual esse cara, porque eu gosto de tocar violão. Então, até hoje, cara, eu me vejo descobrindo as coisas que eu, sim, sou capaz ou vou ser capaz de fazer com o braço só. Mas eu me perdi só na tua pergunta em si. Mas é porque nessa hora que você estava falando, eu falei assim, né? Não é bem por aí. Até hoje eu tô descobrindo que, pô, posso pegar isso, posso fazer aquilo. As novas... Porque a minha dúvida é o seguinte. Cara, como é que... hoje a gente vê... A gente tem bastante exemplo disso. A gente vê nas provas isso. Mas... Como é que foi o Tomás que aceitou que o braço dele estava paralisado até olhar para um Tomás que está largando na primeira fila de uma das provas, assim, difíceis, com uma técnica, assim... Precisa ter técnica para fazer um The Rock, não é uma prova simples. E largar... Porque a primeira fila, véio, quando você larga na frente... Eu sempre largo no último, cara. Porque a largada é light. Os caras que largam na primeira, velho, é guidão batendo um no outro. Entendeu? É guidão batendo, o cotovelo, você toma cotovelada, toma guidãozada, entendeu? E aí eu vejo o cara lá com uma tipoinha largando de uma mão. Como que chegou nessa parte? Tá, não. Aí essa jornada foi... Eu não era nem pirado na bike, né, cara? Então, assim, eu curtia, lógico, 2 rodas, eu andava de bike, mas não era um meu esporte, sabe? Fazer mountain bike, eu às vezes fazia uma trilha ou outra, mas nunca tinha ido pra Trilha do Verde de bicicleta, por exemplo. Num primeiro momento, assim, eu fiz a cirurgia do plexo pra tentar voltar algum movimento do braço 2 meses depois. E aí, acho que 1 mês depois da cirurgia, eu com tipóia ali e tal, eu falei, tá... Qual que vai ser o plano agora para eu começar a voltar para moto? Eu já queria voltar para moto. Falei, tem que começar pela bike. Tipo, 2 rodas, tal. Vou pegar a bike e começar a pedalar. Treinar minha habilidade, meu equilíbrio, com um braço só, pilotando. Então, levei minha bicicleta lá para a sala de casa, comecei a mexer, arrumar a bike, botar ela com as adaptações que eu ia precisar, 2 freios numa mão só, as marchas e tudo mais. Comecei a pedalar...
com uma certa frequência, tal. Eu tinha uma mountain bikezinha. Aí um aluno meu do curso de pilotagem um dia me chamou para fazer uma trilha de mountain bike. Eu, ele e o cunhado dele. Não, mas você já tinha adaptado o freio? Da bicicleta? É. Eu adaptei com o que dava, assim. Na hora eu levei que você fez? um mês só, eu levei essa bike lá pra cima, era uma Giant 1991, aquela mesma que eu tinha desde os 10 anos, fazia RL, empinava com ela e tudo. Eu simplesmente passei os comandos pra mão direita. Tipo, eu tirei todos os comandos da esquerda e fui montando em vários layouts diferentes. Você botou os 2 manetes? Isso, as 2 alavancas, uma meio pra cima, uma pra baixo. Controlava cada uma com um dedo, né? Uma com o dedo médio, outra com o indicador. E o passador de marcha comum ficou aqui embaixo mesmo. E o do câmbio dianteiro ainda virado de ponta cabeça E na época tinha... Hoje a gente pedala com uma coroa na frente e 12 atrás. Nessa época era 2. 2 por 7. 3 por 7. 3 por 7. 3 por 7. Ou seja, você tinha que passar a marcha da frente. Ah, eu lembro. Você tinha que passar a marcha de trás e os 2 freios, com uma mão. Isso. Era o de girar ou apertar? Não, é de apertar. Não, de apertar. Então eram 4 botões assim, um em cima do outro. 2 botõezinhos embaixo, 2 botõezinhos em cima. E os 2 freios separados para eu controlar cada um com o dedo. Isso depois de quantos meses do acidente? 3 meses do acidente. 2 meses eu fiz a cirurgia, aí 1 mês depois da cirurgia do plexo. Tua mãe deve tomar AS, clopidogrel, estatina, porque ela já infartou, não? Não. Não, é graças Hoje faz aula de bike comigo, cara. Tá vendo? Eu treino ela na bike, Pelo inclusive. amor de Deus. E foi ela que foi resgatar também quando rompeu o LCA a primeira vez. A mãe tá sempre lá. Não, né? as coronárias dela tá assim... Ela tá era ótima. instrumentadora cirúrgica, hoje fisioterapeuta, é acupunturista, ela tá acostumada. A gente entrevista uns caras que, por mais que se diga assim, pô, não sou sobre-humano, os nossos entrevistados, eles têm compartilham uma característica em comum, que é essa, assim... Esse foco. Cara, esse foco, assim, falar, cara, eu amo esse troço, eu tô arrebentado, eu provavelmente vou ter uma sequela. No teu caso, eu acho que de todos é o mais sequelado. Não, mas assim, que talvez... Com consequências mais a gente teve história de amputação também, tá, assim. Mas, cara, não teve... Não era assim, tu fez uma fratura muito grave, a gente vai fazer um processo longo de reabilitação, então a gente vai ver o que dá. Uma amputação, uma lesão de plexo. Cara, mesmo que recupere, e tu foi percebendo isso ao longo das semanas, não é esperado uma recuperação grande. E tu botou isso na tua cabeça, essa característica em comum, que nem o Zé falou, de fazer um foco, eu quero voltar a fazer as coisas que eu gosto, tá ligado? Eu quero andar de moto, quero, sei lá, de bike, enfim. E parece que é uma ascensão, assim. Então eu sempre pergunto, mas e aí tu não chegou em casa e, sei lá, um dia tu teve que lavar o cabelo e ficou meio puto e tocou o secador na parede ou a toalha e falou, que merda, não funciona essa bosta. Aí depois, tipo, teve um down, teve algum momento ruim em casa, assim, que tu falou pra tua mulher, puta, que merda, eu não vou mais fazer porra nenhuma. Tipo, tu viu que tu perguntou se podia falar palavrão, eu falei todos agora na sequência. Ótimo, né? Maravilha. Então a gente tá liberado. Tá liberadaço. Cara, sempre tem... Tu lembra de algum, assim, que te marcou? Eu acho que o principal foi o violão, cara. Que marcou, assim, tipo, porra, não vou mais tocar violão como eu tocava. Não vou tocar mais guitarra. Eu tocava guitarra, eu tive banda, sabe? Eu fui a show, subia em caminhão caminhão de som, tipo, mesmo que faz showmício. Às vezes até toquei em showmício, cara. Teve político que... A gente subia onde desce palco. Falava assim, pô, vai ter um casamento lá, vamos tocar. Vamos tocar sertanejo, não? Não, rock and roll. Te entendo. Eu curtia tocar rock and roll pesado. E, pô, não vou nunca mais fazer um solo, sabe? Sweet Child O' Mine, aqueles solos todos de... Pô, cara, isso agora provavelmente vai ser difícil, sabe? Tipo, o Zé é o cara da bike, né? Eu sou o cara da guitarra, velho. Agora tu tá falando muito a minha língua, assim. Eu acho que isso eu senti forte. Tu é destro ou canhoto? É destro. Então seria... Então eu fazia... a mão que fazia o Sim. solo e tudo mais é essa aqui, cara. Essa mão aqui fazia solos e Mas se fosse solos, você? Assim. Que o Gigli ia sentir? Hoje o entrevistado é o Tomás, na verdade. É foda, cara. Não, Então, mas aí é que tá. De repente você, numa situação como essa... Uma vez o Avancini falou pra mim, né? Pra quem tá ouvindo o podcast aqui e não conhece, o Avancini é o nosso Pelé do mountain bike.
Atual campeão, acabou de ganhar eu vi que a Mãe, tipo, mundial, o campeonato mundial de XCM agora em 2023. E eu entrevistando ele e tal, e aí num dado momento na entrevista ele deu essa virada e falou assim, não, vocês que são heróis, cara, você, tipo, eu fico besta, eu fico de boca aberta com as coisas que vocês fazem e tal. E aí eu virei pra ele e falei, cara, mas o ser humano é altamente adaptável. Você, tenho certeza, Avancini, se sofresse qualquer lesão igual a mim ou uma dessas lesões assim, você ia dar um jeito de... Porque é tua paixão, cara. Você ia dar um jeito de seguir em frente, sabe? De fazer o que você ama. Isso que é o capote. A gente tá aqui para falar que a tua história, ela serve para inspirar pessoas que possam passar não só por coisas parecidas que você passou, mas que entendam que você teve um trauma, mas você, cara, você supera. No entanto, qual que é teu slogan? Meu braço parou, minha vida não. Minha vida. Perfeito. E é difícil falar assim, pô, você tá ligado o Tomás? Ninguém sabe. Tá ligado o Vida Adaptada? Ele virou Vida Adaptada hoje em Vida dia. Adaptada. Então, e aí, com o Vida Adaptada, por exemplo, você comentou, né? E lá no início, de repente, você ter as suas decepções. Ao mesmo tempo, eu tinha as minhas descobertas das não decepções, de tipo, pô, eu preciso dobrar uma roupa. Com um braço só é mais difícil. Você não vai conseguir pegar e fazer aquele vinco e tudo mais. Vou fazer um dobrador de roupa. Então, um dos meus primeiros vídeos do canal, lá atrás, sou eu e meu filho construindo um dobradorzinho de roupa e dobrando roupa num dobrador de roupa feito com uma caixa de papelão, que eu colei umas fitas e tal. Até hoje o dobrador de roupa tá em função lá em casa, tá dobrando roupa. Vai patentear o dobrador. Né? Não, e outra... Tu vê, isso diz agora, muito da personalidade. Como que você bota a bike no teto? Pra você... Não, você não. Quem tá... o Tomás. Como é que eu ponho minha guitarra no rack, né? Não, e aí tem a tática de botar a bike no teto. Tudo isso eu fui compartilhando no canal. Então, lá no começo, para pôr a bike no teto, eu punha um cadarço, assim, um cordão de varal, amarrava na bike, segurava a bike equilibrada, porque a pessoa com 2 braços, ela põe a bike em cima do teto do carro, na canaleta, fica com uma mão segurando a bike, enquanto com a outra mão você ergue a presilha que vai prender a bike, seja qual for o modelo que vai prender a bike, mas você ergue e faz prender o quadro da bicicleta. Com uma mão só não dá para fazer isso, cara. Então eu tinha que equilibrar a bike com um cordão que eu prendia aqui na boca, segurava a bike, ficava ali equilibradinha em cima do carro, meio tombada para lá, e aí eu ficava com a mão direita livre para subir e trancar a bike no rack. Então tudo isso eu fui compartilhando. E, cara, me deparei com histórias diversas das pessoas assim, né? É o que você falou, assim, nem todo mundo consegue virar essa chave, nem todo mundo consegue encarar dessa maneira. Infelizmente, tem gente que... Eu, inclusive, acabei me deparando com gente que tirou a própria vida por conta dessas decepções, sabe? De não saber conviver com aquilo. Claro. E, assim, eu sou muito grato e não sou, como falei, não sou um super-humano, não tenho nada demais, cara. Eu acho que tive a sorte de ter uma família boa, uma rede de apoio muito boa, experiências de vida que me trouxeram até esse lugar em que eu tô, sabe? De enxergar que eu posso ir além, que eu posso seguir a vida dessa maneira. Sou grato até pelo celular que caiu e quebrou a tela, sabe? Então, mas me deparei com muita gente assim. E realmente isso que você fala acontece. Eu tô ali compartilhando a minha vida e, queira ou não, tô ajudando outras pessoas. Quando eu criei o canal... Foi engraçado porque eu criei mirando assim, quero ajudar as pessoas com lesão de plexo braquial. Foi bem assim, no início eu pensei, o nicho é ajudar pessoas com lesão de plexo braquial, vou dar dica para essas pessoas e tudo. Ah, não, comecei a inspirar pessoas que tinham traumas, então pessoa que também a perna foi amputada ou, sei lá, teve uma outra tipo teve uma amputação de braço, coisa assim. E quando eu fui percebendo, cara, no final... Todo mundo precisa de inspiração em algum momento da vida, em algum momento do dia, sei lá. Também, tu não aceita, né, na real. Tu aceita, mas tu não aceita a condição. Tu aceita... Você não se acomoda. Exato. Isso. Isso eu acho muito massa. E essa é uma característica comum a todos os capotados que vieram aqui, que eu acho fantástico. Eu falo toda terça, eu saio inspirado, assim. Porque às vezes existe aquele ditado que diz que, obviamente, é difícil de também não sofrer por alguns problemas pequenos que são teus, porque os teus problemas são teus, né? Então, eles sempre vão ser os maiores do mundo, porque eles são teus, tu tá vivendo eles. Mas, assim, cara, eu acho muito legal, em nenhum momento tu... Assim como tu, acho que todos os outros que nós entrevistamos aqui, tu em nenhum momento, tipo, não, mas ela, a guria, tava não sei o quê, aí, meio que, sabe, fica tentando dar aquela
Cara, aconteceu, Eu não foi gosto assim. nem de dizer que é uma mulher, cara. É que da maneira que a própria criança falou assim, ei, tia, não tem como não contar que era uma mulher. Sim. Mas assim, podia ser um homem. Né? Sim, eu sim, não gosto sim. nem disso, sabe? Uma pessoa. Sim. Até esse cuidado eu tomo, assim, é uma Sim. pessoa que Ah, fez sim. isso. Sim. cara. Conta o episódio da treta da ciclovia, do cara que te ultrapassou e o cara... A gente vinha vindo um contra o outro na ciclovia da Marginal Pinheiros. Ali rola sempre umas brigas épicas, né? Teve gente já jogou a bicicleta do outro no rio, já teve gente que Nossa. quebrou a bicicleta do outro no meio. Aí encontrei um cara meio pitbull ali que a gente se cruzou e eu com um braço só no guidão. O cara, põe o braço no guidão, porra! Me deu um esporro porque eu não tava com os 2 braços no guidão. Aí falou, o que foi que você falou? Aí ele, porra, põe o braço, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho o braço paralisado. Aí começou a falar um monte pra mim e eu comecei a gravar ele. Falar, então tá, tô te gravando. Como é que você chama, tal? E foi uma briga, assim. Depois, lá pra frente, o cara se acalmou, assim. Falou, não, desculpa, cara, eu tô estressado aqui, Meu, desculpa, tal. Mudou no final, a gente terminou o vídeo meio que amigo, assim. Não, mas agora... Mas o cara... Imagina a situação. É que ele conta como se fosse assim, uma coisa muito simples. Sim. Como é que ele gravou, Tem isso, né? né? Porque ele tá com o braço aqui. O outro gravando e pedalando. Né? Então, a coisa que ele mais faz, cara, é uma das coisas que eu mais admiro, cara, e isso que a galera não pensa nisso, a hora que tá vendo um vídeo. Quando ele tá fazendo um vídeo... Não tem mão nenhuma no guidão. Não tem mão nenhuma no guidão, assim. Real. A gente tem uma habilidade de andar, assim, cara, sem os braços, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, é assim na subida, assim na descida, é assim Sim. no plano, é assim... É e difícil de tu até imaginar, mesmo, tipo, pensando aqui, tentando se colocar no lugar, cara, não dá, né? Não, e brigando com o cara. Ainda brigando, cara. Brigando com o cara, dando esculacho no cara. e ganhei. Porra, o cara é bom Era mesmo. só isso que faltava. Pedalando, filmando. E outra, você fala assim, cara... E o mais legal desse vídeo é que... No final do vídeo, ele dá uma lição no cara. De vida no cara. De vida no maluco, que você fala, puta que pariu. Cara, Ficou até com vergonha. Não, eu fiquei... Cara, eu juro por Deus, eu vi aquele vídeo e falei, meu Deus do céu, esse cara eu não queria ser ele nem aqui, nem na China, velho. Podia ter Pelo dormido amor de sem Deus. essa. E eu conto de uma maneira simples, até porque eu hoje acho que nem brigaria, sabe? Tentaria levar de outra maneira, mas eu fiquei bravo porque o cara xingou, sabe? Eu começo a gravar a partir do momento que eu vi que o cara tava sem noção mesmo, sabe? Ele não pediu desculpa de jeito nenhum. Eu falei, então tá bom, vou te gravar. Você vai ficar famoso entre seus amigos, cara. Agora você vai ter vergonha de ser quem você tá sendo nesse momento. Você muda quem você é, porque eu vou começar a gravar você. Quem você é? Eu sou o Tomás Branco da Costa Bueno. Me procura, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. E nem de fazer o que eu tô fazendo aqui. Agora você vai ter vergonha do que você tá fazendo. Caramba. E o cara teve vergonha de ser quem ele era ali depois. E, Tomás, vamos falar de uma coisa dos seus projetos, cara. O que você tem de projeto? Como é que tá o Vida Adaptada? Você pediu um help pra gente fomentar as competições de PCD, pra gente... Porque tem uma treta, cara. O que é PCD? Né? Então, começou a treta na época do PNE já, porque as competições até hoje, pelo Brasil, aí tem muita competição chamando de PNE. Só que o PNE, embora seja um termo errado, mas vamos ignorar isso só pra gente olhar uma outra ótica aqui. O PNE, mesmo que fosse um termo aceito, o PNE ele também abraça a grávida e o idoso. São pessoas com necessidades especiais. Não é nem pessoas, é portador. Mas mesmo que mudasse para pessoa com necessidade especial, aí engloba a grávida, engloba o idoso. Então, de repente, a gente vai ter idoso e grávida correndo na mesma categoria que nós. Então, eu lutei muito para mudar esse nome para o PCD. O problema é que o PCD, que aí que é a treta que o Zé falou, começou a ter uma galera que... não, mas eu tirei o carro PCD porque eu tenho uma hérnia de disco. Só que, funcionalmente, o cara com uma hérnia de disco, tipo, ele tem um pouco de dor, ele tem, de repente, uma posição um pouco pior na bicicleta, mas não justifica correr contra um cara que tá pedalando com uma perna só, ou com um cara que tá com um braço só no guidão, entendeu? Então, é aí que tem rolado muita discussão a respeito, sabe? E assim, da parte dos projetos, né, Zé? Eu tenho ainda esse sonho.
Esse ano eu fui correr em Araxá. E aí, nessa corrida de Araxá, foi muito doido, assim. Quando terminou a corrida, um cara da UCI, um gringo, o Charles Evans, ele é, acho que, britânico, ele veio falar comigo, assim, porque ele não acreditou. Mais uma competição que tinha até a categoria PCD. Lá eles ainda têm a plaquinha, ainda é PNE. Mas a corrida foi no dia anterior, era uma maratona, uma corrida acho que de 30 quilômetros, 35 quilômetros. E eu corri. E eu fiz a doideira de correr 2 dias seguidos. No dia seguinte, que não tinha categoria PCD, tinha o XCO. E o XCO geralmente não tem a categoria pra gente, porque é muito pauleira mesmo. É pular tronco, é passar pedra, o que a gente fala, o rock garden, salto e tudo mais. É um negócio rock and roll mesmo. Só que é o que eu gosto, cara. Eu sempre gostei de adrenalina. Então, eu me inscrevi e fui correr lá. A galera não acreditou, assim. É um vídeo que vale a pena, inclusive, procurar e assistir no YouTube, porque foi emocionante, assim. Eu tentei passar o melhor que eu pude as emoções, porque eu tava com a GoPro no peito e a galera desacreditando que eu tava lá e me incentivando. Tipo, o pessoal se apaixonando pelo que eu tava fazendo ali. Muito, muito gostoso, cara. E quando eu terminei essa corrida, veio um cara com uma camisa escrito UCI, para quem não sabe, é União Ciclística Internacional, né? Mas acho que é em francês, se eu não me engano. Eu nem vou me arriscar a falar aqui, mas casa com o português, União Ciclística Internacional. Ou seja, são os caras que fazem as regras todas do ciclismo. E hoje o ciclismo, o paraciclismo de estrada, o paraciclismo de pista, né, de velódromo, tem todas as regras já estabelecidas. Você vai lá, você faz uma classificação funcional com os médicos, eles te colocam na categoria que você tem que correr certinha para tentar equiparar mais ou menos. Nunca vai ser exatamente igual a deficiência de um com o outro, nem é o déficit de força de um para o outro. Sim. Mas eles tentam fazer toda uma análise de força, aquele grau de 0 a 5, tudo aquilo, para deixar as pessoas mais nivelado possível. Então, existem várias regras para tudo isso. E no caso do mountain bike, não tem nada disso. Tipo, no mountain bike é na raça. Os organizadores de prova simplesmente falam, beleza, vou colocar a categoria, porque os deficientes me encheram o saco. Atenção. Pô, vamos pôr, então vamos criar a categoria. Põe a PNE ou põe a PCD. Aí cada organizador, de repente, fez a sua regra. Falou, se o cara tiver... Tem alguns organizadores, como, por exemplo, o Márcio Ravelli, que você citou agora. Ele é um cara que leva super a sério. Tem um monte de deficiente com deficiências muito leves que ficam pé da vida com o cara porque ele não aceita. E acho que tá certo. E tá justo. Ele é um cara que, meio que sem querer, ele quase que segue as regras da UCI, assim. Pelo menos de dizer se o cara é deficiente ou não. No caso do ciclismo de estrada, do paraciclismo de estrada, eles vão falar se a categoria é A, B, C ou D. Na verdade, C1, C2, C3, tem várias categorias. No mountain bike tem que ser meio que aceita ou não aceita. Entendi. Não vai ser totalmente justo, mas não tem competidor suficiente para, de repente, deixar uma categoria para o cara que tem uma perna amputada, outra categoria para o cara que tem o braço amputado. Não dá. Corre todo mundo junto. Só que o problema é que corre todo mundo junto e aí, cara, corre um cara que falta 2 dedos na mão, corre um cara que só tem uma hernia de disco e que não dá para competir de igual para igual. O cara que às vezes é visão monocular, entendeu? E é nisso que eu tenho lutado bastante para tentar organizar, para tentar fazer a coisa ficar melhor. Desde daquele Shimano Fest também, eu corri na Elite, conquistei com a Shimano o direito de, no ano seguinte, junto com o Márcio Ravelli, a gente organizou a categoria PCD. Então, ano passado, rolou uma largada PCD, só pessoas com deficiência. Para não ter muita briga, muita coisa, foram pessoas convidadas. Então, eu fui lá, conversei com vários amigos e a gente escolheu... entre os amigos que corriam, todo mundo que podia participar sem criar muita polêmica de quem deveria estar ali ou não. Então eram deficientes, tipo, o cara que estava ali estava com o braço amputado ou paralisado, perna amputada. E foi muito legal, assim, tem sido uma jornada muito legal, sabe? Eu conversei com você também para a gente tentar bolar isso aí, só que encontrar esse cara da UCI foi muito legal também, porque ele me abriu porta também de levar essa discussão. O mais interessante seria se a própria UCI abraçasse o mountain bike, o para-mountain bike, e começasse a criar regras. As diretrizes, né? E nem é criar, é meio que adaptar as regras que já existem para o de estrada para o mountain bike, porque pelo menos
o físico do atleta tem que ser parecido, assim. Sim. O cara que não vai poder correr no paraciclismo de estrada também não deveria correr no de mountain bike e vice-versa. O cara que corre no ciclismo de estrada pode ir para o mountain bike e futuramente, quem sabe, o sonho é que tenha praticante suficiente para a gente conseguir dividir em subcategorias, né? E o canal tá como? Vida adaptada. Mas tá indo bem? Como é que tá indo? Ah, desculpa, achei que era como que é o nome dele. Tá indo bem, assim, eu vou te falar, às vezes eu tenho tive já várias vezes umas crises de identidade, assim, sabe? Eu me cobro bastante também, sabe? Porque eu não quero estar ali em cima da bike e fazer só... Eu nunca fiz isso, tá? Mas, assim, tem momentos em que eu fico me questionando. Será que eu estou fazendo o que eu podia estar fazendo? Será que o certo é isso mesmo? Inspirar pessoas já é algo muito legal, sabe? O que eu faço ali, eu nunca me arrependi de nada do que eu estou fazendo ali, porque eu realmente estou passando uma mensagem do bem. Teve um cara que a gente estava conversando sobre... o cara às vezes tem uma deficiência um pouco menor do que a tua e de repente entrega os pontos. Teve um caso de um cara que o que ele tinha era simplesmente obesidade. E o cara falou, Tomás, você transformou minha vida. Eu estou resumindo a história, mas o cara um dia me pediu meu endereço e falou, eu vou te mandar um presente. Eu falei, legal, obrigado. Achei que ele até, para me enganar, ele falou assim, para eu aceitar, ele falou assim, eu tenho uma empresa, eu fabrico um negócio. No final eu descobri que ele era médico também. Os médicos são foda, né? Vocês são foda. Ele é pediatra. E ele falou, não, eu vou te mandar um troço que eu fabrico. Fabricado porra nenhuma. Ele é médico, ele me mandou uma suspensão de bike, gastou mais de 2 pau. Eita. E entregou uma suspensão na porta da minha casa lá. Me mandou no endereço da minha casa. Eu falei, cara, você tá doido? Me mandar uma suspensão, velho? Que porra é essa? Aí ele falou, cara, você mudou minha vida. Assistindo teus vídeos, eu falei, esse cara com o braço só faz tudo isso. O que eu tenho? Simplesmente obesidade. Eu tô gordo aqui assistindo futebol na televisão, assistindo o Tomás pedalando no meu computador ou na TV. E por que eu não pego a minha bicicleta e vou pedalar? Isso me virou a chave, Tomás. Eu comecei a pedalar, pedalo todos os dias. Tenho pedalado nos finais de semana com a minha filha. Tipo, mudou minha vida, mudou minha qualidade de vida e tudo mais. Muito louco isso, né? Então, isso é uma maneira de eu te agradecer. Relaxa, tá em casa. É a gratidão que eu tenho pelo que você fez pra minha vida. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Mas, assim, eu também nunca consegui ter uma certeza, assim, tipo, é lá que eu quero chegar com o canal, sabe? Eu sei que eu quero, assim, ser feliz, fazer as pessoas que estão ao meu redor felizes e fazer alguma diferença no mundo, sabe? Eu costumo dizer, além da frase, né, o meu braço parou, minha vida não, mas uma outra coisa que eu tenho muito forte pra mim é que é assim, Tiago, eu posso falar palavrão? Pode, fica à vontade. É uma merda o que me aconteceu, né? Isso que me aconteceu é uma grande merda. E o que a gente pode fazer com merda? Merda é adubo. Então eu posso usar essa merda que me aconteceu para adubar e colher bons frutos para outras pessoas. Então trazer minha experiência, trazer inspiração, trazer essa mensagem do bem. Por isso que o canal não pode parar. Então, assim, a gente tem que fomentar apoio pro canal mesmo, né? Então, ele tem que acontecer. E a vida vem me mostrando os caminhos, Zé. Eu sempre quis ajudar as pessoas, principalmente as com deficiência, sabe? E a bike, da mesma maneira que ela transformou a minha vida, ela está me ajudando agora a transformar outras. Então, uma das coisas que eu tenho feito atualmente, assim, forte mesmo, porque o canal, é o que você falou, eu preciso de apoio, eu precisaria de patrocinadores, eu tenho apoios. Então, o pessoal me dá isso, ou o meu mecânico me dá a manutenção da bike, não me cobra a parte da mão de obra. Aquilo que a gente sempre fala, cara, isso não é apoio, né, cara? Assim, quando a gente fala de incentivo, é grana mesmo, né? Você precisa ter grana para fazer. Então, às vezes, para quem tá escutando aí, como é Vida Adaptada no YouTube. E no Instagram. No Facebook, TikTok, tudo. E ver se... Cara, a gente tem que tentar ajudar o máximo possível, você ter apoio, porque, cara, isso realmente faz diferença. Mas, enquanto isso, que é o que eu ia chegar, assim... eu preciso pagar minhas contas, né? Uhum. E aí o que é muito legal como a vida vai me mostrando os caminhos e eu vou... assim, a vida mostra os caminhos pra gente. A gente só tem que estar sempre de olho aberto e pronto pra guinar, pra de repente mudar os ventos, né? E eu tava um dia... Eu venho fazendo com o Vida Adaptada. O Vida Adaptada não é só uma mídia, não é só inspirar as pessoas. Eu criei
um adaptador de freio hidráulico que eu comecei a comercializar para as pessoas. Já tá valendo? Sim, Você eu registrou? tenho um site. Não registrei porque é um negócio que meio que já se usa. O pessoal do wheeling da moto usa, por exemplo, para o cara poder frear com a mão e andar sem os pés no freio, ele freia com a mão na moto. Então, esse tipo de bifurcador existe. Mas, enfim, eu comecei a comercializar. Então, existe o meu site, vidaadaptada.com.br, onde dá para comprar isso aí. Eu tenho alguns parceiros também, fabricantes de... Vou retomar, só que tinha tava uma... Não, imagina, só... Eu tenho, então, alguns parceiros, fabricante de triciclo, fabricante de handbike, que é aquelas bicicletas para cadeirante. Então, eu comercializo no meu site também, a preço de fábrica. O mesmo preço que o fabricante vende, eu também vendo, só que a minha parceria eu já monto de uma maneira que o cara me deixe uma comissão dessa venda, só para manter o meu projeto vivo, tentar ajudar a manter o projeto vivo, sabe? Eu não quero enriquecer em cima disso. Isso aí é para ajudar pessoas, então para mim tá bom dessa maneira. Só que aí um dia uma moça me ligou, eu faço adaptações de bike, já fiz adaptação de várias bikes de criança, de adulto. Eu não só vendo o adaptador, como se a pessoa for daqui de perto, eu faço adaptação também. E uma moça me ligou e falou assim, queria que você adaptasse a bike do meu filho, ele é autista, nível de suporte dele acho que é 3, se eu não me engano. Ela na época não falou, só falou meu filho é autista. E eu não encontro rodinha de bike para aro 24 com marcha. A bicicleta dele é uma aro 24, mas tem marcha e tal. E eu não consigo encontrar rodinha para ele. Se adapta a rodinha? Eu falei, faço adaptação, tudo bem. Vou fazer, faço projeto para vocês e tudo. Mas ele tem autismo, é isso? E por que a gente vai pôr rodinha? Por que você não topa? Eu tenho um método também de ensinar pessoas a andar de bike, gente que nunca andou. Já ensinei gente com mais de 60 anos de idade, já ensinei criança, todas as idades, assim. Falei, eu tenho um método legal, tal. Você topa o desafio da gente tentar? Ela falou, topo. Fechou. Qualquer coisa eu me comprometo a adaptar depois a bike para vocês. E aí tem sido uma jornada tão louca, cara. Tão gostoso isso, porque eu vou lá na casa dele. O nível 3 de suporte é um nível em que ele não consegue ainda falar. Ele repete geralmente alguma palavra. Ele consegue se comunicar, mas geralmente é por uma palavra. Mas normalmente ele fica muito incomodado, ele grita quando ele não quer alguma coisa. Os autistas, geralmente, eles são muito vidrados em tela, em celular, sabe? Eles ficam... É um negócio que, infelizmente, até ajuda os pais nos momentos que eles precisam fazer as coisas dele. Até pais que não são autistas, de filhos não autistas, também rola isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar entregando tela na mão dos filhos. Mas aí a criança autista, ela tem essa tendência a ficar muito em tela. E aí foi muito doido, porque a gente começou a fazer essa jornada de andar de bike e tudo, e o menino... Ele esquece que a tela existe. Ele fica em cima da bike. Eu comecei a ensinar pelo meu método e tudo. Hoje ele desce ladeira, ele levanta as perninhas dele, desce a ladeira equilibrado na bicicleta. A gente tá indo sem rodinha, nunca usou rodinha. Quantos anos? Ele tá com 9. Acabou de fazer 9. Da hora. E tá curtindo pra caramba, mas... Essa demais, assim. E até foi engraçado o primeiro dia de aula, assim, porque a mãe dele topou o desafio, mas não contou pro marido. Esqueceu de contar. Aí eu fui lá, primeira aula, andamos, não sei o quê, e deixei minha bike no apartamento dela. Quando eu fui buscar minha bike, o marido tinha chegado do trabalho, aí ela falou, amor, você chegou? Deixa eu te apresentar o Tomás aqui, ó. Tava com o Miguel. Aí ele olhou pra mim, me cumprimentou, tal, olhou pra bike e falou, mas e a bike? Você não adaptou? Ficou meio puto comigo assim até, sabe? Pô, mas você não adaptou nada. Aí a mulher dele, não, desculpa, amor, é que eu esqueci de conversar com você. A gente vai fazer o teste aí pra tentar ensinar. E tá sendo animal, assim. O moleque tem ficado muito menos em tela. Ele foi pra nutricionista, perdeu um monte de gordura, ganhou massa magra. Tá sendo incrível, assim. E eu vou me descobrindo como conseguir, assim. É muito gostoso. E isso hoje, pra mim, é uma missão de vida também, sabe? Um negócio que eu quero cada vez mais. Eu já peguei um outro menininho agora também, para ensinar a andar de bike. Já vou pegar a terceira menina com TEA também, massa, com autismo. Isso, né? É isso. Você vê que a história do Tomás, tipo, tem o Capote, né? Todas essas coisas se desenrolam a partir dele, por isso que o nome do programa é Capote, né? Mas, cara, a tua história tem muita... Não tem só a tua lição, assim, pra ti, né? Tem esses descobrimentos que tu tá tendo ao longo do caminho que estão fazendo a vida
estão fazendo diferença na vida de muita gente, aparentemente, né? Então, tu tá desenvolvendo equipamento para adaptação de bike de pessoa com deficiência. Agora tu tá meio que entendendo que pode ter talvez uma parte de educação de criança com algum tipo de distúrbio de atenção, enfim. E, cara, muito legal, velho. Tu tá devolvendo de uma forma... Tu tá pegando o teu problema, realmente a tua frase, né? Pegando merda e tá criando um baita de um adubo, né, tia? E que adubo. E que adubo, velho. Nobre. E além de ter toda a parte da tua superação, assim, tu tá conseguindo reverter isso num extrato de nobreza incrível, assim, tipo... Muito bom, velho. O negócio da vida que você falou, né? De mudar vidas é... O acidente, o capote... Me fez crescer muito, cara. Eu ia te perguntar isso, acho que tu já vai responder, tipo, pra meio que fechar assim, cara, o que tu traz disso, né? Desculpa te interromper, mas só pra dar contexto pra tua resposta. O mais engraçado, assim, hoje mesmo eu ouvi um negócio que eu achei, pô, faz muito sentido. A vida de todo mundo se transforma a cada dia que passa. A gente tem transformações de vida, sabe? De repente, de um ano pro outro, em 5 anos, você percebe que você começa a ter... mais dificuldade, sei lá, para debruçar ou para amarrar o tênis ou para fazer alguma... Tipo, a vida da gente vai mudando, às vezes para melhor também, não só coisas piores, mas a gente pode analisar que quando a gente chega no final da vida, você já está com artrose, você já tem um monte de coisa. Então, a vida vai se transformando de qualquer maneira. A única coisa é que a minha se transformou em um ponto ali, se transformou bruscamente. Isso é que acho que por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui, contando essa história, porque realmente mudou muita coisa a partir aquela paralisia de um braço, que pode parecer uma coisa só de muitas, mas muda completamente uma vida, né? Com certeza. Mas a vida da gente tá sempre se transformando, cara. E a minha vida vai continuar se transformando sempre, né? Mas eu vou só discordar uma coisa de você, que a única coisa que eu concordo é que ela realmente aconteceu de uma maneira muito brusca, mas reagir e... bater a poeira e levantar do jeito que você levantou, isso é para poucos, entendeu? Então, assim, e eu vejo muito... É aquilo, cara, eu nunca te vi como um cara vitimizado, eu nunca te vi como... Nossa, coitado do Tomás. Eu nunca te vi como uma pessoa que você fala, caraca, olha o que aconteceu com ele. Pelo contrário, velho, o que eu acho que você tem que continuar é... por causa daquela foto ali. Porque a primeira vez que eu vi você, cara, em cima de uma bike, naquela desgraça daquela prova, você fala, caralho, olha o que esse cara faz e eu não consigo fazer. Entendeu? Então, assim, você pode falar assim, pode ter a Vancini, pode ter tudo e tal, mas naquele dia você era meu ídolo, velho. Naquele dia, de todo mundo que tava lá. Eu falei, cara, eu tô impressionado, porque eu não faço o que esse cara faz. E o cara tá do primeirão ali, entendeu? E naquela prova eu larguei por último, entendeu? Então, assim... e é isso que a gente precisa mostrar. Que tem o capote? Tem um capote. Mas, cara, que dá pra ser um belo de um final, entendeu? Porque você tá começando uma coisa nova e que vai ter muita coisa boa também. Sim. Entendeu? E minha vida... nessa transformação, cara, eu nunca imaginei na vida que eu fosse participar, por exemplo, de um campeonato brasileiro de mountain bike. Sabe? Isso é muito legal. Nessa jornada toda, eu sempre busquei me desafiar. E eu, de repente, achava, por exemplo, se lá no início eu fosse pensar, quando eu comecei a pedalar na bicicleta, eu não imaginava que eu poderia um dia participar de um campeonato brasileiro. Mas esses degraus foram um a um até o ponto em que eu vou me inscrever no brasileiro de mountain bike. Em 2019, eu fui 3º colocado na categoria PCD no brasileiro de mountain bike. 2021 teve o campeonato, mas não teve a categoria. Eu corri com as pessoas sem deficiência nenhuma. Eu corri também em 2019 um mundial de mountain bike 24 horas. Passei 24 horas praticamente em cima da bicicleta, pedalando. 24 horas solo, não era por equipe. Era eu e eu mesmo contra a galera. Acho que tinham 12 ou 14 competindo, eu fui 7º lugar. Então foram experiências que eu vim coletando, sabe? Me surpreendendo a cada dia. Hoje, se eu não me engano, eu sou o primeiro cara, porque a moto no final não voltou na história, mas voltou. Eu dei algumas voltas de moto e tudo mais, e finalmente acho que foi o ano passado, ou esse ano, comecinho desse ano, que eu falei, quero voltar. Eu tinha que renovar minha carta de motorista, e aí eu teria que transformar ela para PCD e tal.
E eu falei, eu quero tirar de moto também. E eu não aceito andar de scooter, Burgman, essas coisas não, cara. Eu quero poder andar na moto que eu quiser. E aí eu busquei uma autoescola muito legal que topou a minha viagem, topou a minha loucura. E eu, resumindo, cara, eu consegui, adaptei... Igual eu adaptei a mesma moto que eu fiz aquele LCA há muito tempo atrás, eu adaptei ela com a embreagem do lado direito, comecei a treinar e tudo. E aí adaptei a moto da autoescola, pus retrovisor do lado certo, seta, não sei o quê. Nós fomos ao Detran, fiz todo o trâmite, eu tive que mostrar para o médico o vídeo de eu pilotando com uma mão só, empinando a moto numa roda só com uma mão só, não na rodovia, não na estrada, lógico. Sim. Mas mostrando que eu tinha habilidade para fazer aquilo ali e tudo. Aí o médico até falou assim, pô, você pilota melhor que eu, cara, não sou eu que vou te impedir de andar de moto. E aí eu hoje sou, acho que o primeiro cara com lesão definitiva e severa de membro superior, com uma CNH de moto adaptada com embreagem adaptada. Normalmente eles só liberam o Burgman, essas motos automáticas. E eu tenho agora uma CNH, eu posso pegar uma CG, eu posso pegar uma GS, eu posso pegar a moto que eu quiser, desde que eu adapte a embreagem para o lado certo. E... Pioneiro nisso. Então é isso, assim, eu venho... Cara, esse negócio que eu falei de repente, você também falou, né? Que de mudar um pouquinho umas vidas e tudo. É isso que eu quero fazer. Eu acho que é isso que é o crescimento, o grande crescimento que eu tive nesse acidente. É assim, eu vinha numa trajetória talvez meio egoísta, sabe? Eu não era um cara egoísta nem nada, mas olhando o todo, eu enxergo e posso julgar a minha própria vida de uma maneira que eu vinha numa trajetória um pouco egoísta. Tipo, vou aqui, vou curtir minha vida, vou ser feliz. Mas o que eu ia deixar? Porque a gente não leva nada dessa vida, cara. A gente não vai levar nada. Os bens materiais, tudo isso você constrói aqui, mas fica tudo aqui. O que você vai levar daqui? Na real, você não leva nada. Nem as experiências você não leva. Tipo, o que você deixa é o que importa. É o legado. Então, é o legado. O que eu vou deixar para esse mundo é o que me importa muito hoje, sabe? Eu quero fazer a diferença na vida de algumas pessoas, deixar algum legado aqui, sabe? Eu não preciso ter meu nome em lugar nenhum, mas eu tenho que... Pelo menos chegar no finalzinho da vida, olhar pra trás e falar assim, pô, beleza. Deixei coisa valeu boa. a pena, eu fiz a coisa certa e mudei algumas vidas, sabe? Não precisa nem ser. Acho que o episódio se auto-encerrou, né? Se a encerrou. gente tenta falar alguma coisa, a gente só vai cagar em cima. Né? Já tá encerrado. Caralho. Cara, eu só vou agradecer. De verdade, obrigado pelo papo, obrigado por aceitar vir aqui. Eu sei que é tarde, enfim. Mas mais uma terça que eu saio inspirado, assim, tua história é muito legal e tem essa pegada de ter esse altruísmo envolvido, assim, de tipo, tu ter sofrido o problema e agora tu tá devolvendo isso de uma forma muito legal e tu vê, assim, conversando contigo, que talvez até nem tu tenha percebido, mas, cara, meio que tá se tornando um objetivo de vida, assim, ajudar. Óbvio que tu já percebeu, mas talvez num processo natural, assim, que daqui a pouco tu... Cara, esse talvez seja o grande objetivo da tua vida. E isso é muito legal, cara. Muito nobre. Parabéns. Valeu, Sensacional. obrigado.